Então vamos a um primeiro exemplo dessa playlist envolvendo o conceito de ponteiros, endereçamento de memória na linguagem C. Esse exemplo ele é bem simples, poucas linhas de código, mas serve para a gente visualizar alguns conceitos, certo? Então percebam que na nossa função main, ela tem basicamente duas variáveis. A primeira delas é a variável valor, que está sendo inicializada aqui com o valor 27. E a segunda é uma variável do tipo ponteiro. E lembrem-se que para a gente declarar uma variável do tipo ponteiro é necessário colocar aqui o asterisco antes do identificador da variável. Então, lembrando da nossa aula envolvendo esse conceito, uma variável do tipo ponteiro é uma variável que armazena endereço de memória, diferentemente de variáveis comuns que armazenam valores relacionados ao tipo. Bom, então o primeiro passo aqui após a inicialização das variáveis é fazer a inicialização dessa variável PTR, ponteiro, para o endereço de memória dessa variável valor. Então, o primeiro passo é fazer realmente essa atribuição desse endereço de memória. E a partir disso, né, esses prints eles têm o objetivo da gente visualizar de fato os valores de cada variável, né, associados tanto à variável valor, seu endereço, o valor da variável ponteiro e o conteúdo associado a esse endereço de memória. Então percebam que nesse segundo print vai ser exibido o valor inteiro, né, que está armazenado nessa variável valor, em seguida o seu endereço de memória, depois o conteúdo da variável ponteiro, que vai ser o endereço de memória que essa variável está armazenando, e em seguida, lembrando que quando a gente quer exibir o valor, né, que está armazenado no endereço de memória, também temos que utilizar aqui o asterisco. Então esse print da linha 17, ele vai exibir o valor que está armazenado no endereço de memória para o qual esse ponteiro está apontando. Em seguida, esse valor que está nesse endereço de memória apontado nessa variável ponteiro, ele vai ser modificado através desse ponteiro. Consequentemente, como ele está apontando para a variável valor, essa variável ela vai ter o seu conteúdo modificado através do uso do ponteiro, né, desse apontador. E, bom, por fim, vai ser exibido aqui novamente o conteúdo da variável valor, o seu endereço, que não vai ser modificado, e também o endereço da variável ponteiro, que também vai permanecer o mesmo. Então, vamos ver aqui a execução para que a gente consiga ter essa representação gráfica. Então, nossa função main tem duas variáveis, valor, né, do tipo inteiro, e PTR do tipo ponteiro para o inteiro. Então, o primeiro passo, inicializar a variável valor com o número 27. Ele vai ser colocado aqui, o 27. O próximo passo é a variável PTR apontar para esse endereço da variável valor, que é ilustrado dessa forma. Então, graficamente, a gente tem essa representação de uma seta da variável PTR para o endereço de memória da variável valor. Então, ela aponta para essa variável valor e, a partir disso, vão ser exibidos aqui com os prints, certo? Então, o primeiro passo é exibir o valor 27, que é o conteúdo armazenado na variável valor. Em seguida, vai ser exibido um endereço de memória dessa variável valor, resgatado através do i-comercial valor. Depois, o conteúdo da variável ponteiro, como é um ponteiro, armazena endereço de memória. E é justamente o endereço da própria variável valor. Então, o endereço aqui é o mesmo, certo? Então, em seguida, ele vai exibir o valor que está armazenado nesse endereço de memória, asterisco PDR, que é o próprio 27, certo? Então, nesse momento, esse valor 27 vai ser modificado através do acesso do ponteiro. Então, agora passa a ser 100. E, em seguida, a gente vai verificar que o conteúdo dessa variável valor ele é modificado, tendo em vista que quando a gente acessa o conteúdo da variável através de um ponteiro, o conteúdo da variável ele é modificado. Então, nós temos aqui que passa
a ter o valor 100, o endereço permanece o mesmo, né, que é esse endereço aqui, e por fim o conteúdo da variável PTR também permanece. Então, ao acessar o conteúdo através do ponteiro, do endereço de memória, esse endereço não é modificado, pelo menos nesse exemplo aqui inicial. Apesar disso, quando a gente faz o acesso através do asterisco PTR, nós conseguimos modificar o valor, o conteúdo que está armazenado nessa variável, utilizando apenas o endereço de memória. Isso é muito útil na linguagem C, quando a gente passa endereço de memória através de parâmetros para as funções e as funções elas conseguem acessar, né, o conteúdo daquelas variáveis e também modificá-las sem necessariamente ter aquela variável dentro do escopo da função. Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo e em breve eu estarei postando mais, certo? Bons estudos!